Falando sobre indicadores, eu queria começar o nosso debate falando o seguinte, ó. Eu sempre, há muitos anos que eu trabalho com essa temática, talvez seja um dos temas de maior recorrência de contratação na minha vida aqui. É muito tempo que a gente fala sobre indicadores, acho que a gente tem uma visão sobre isso bem bacana, e essa visão foi produzida lá nos RPG, no seu referencial temático 2. Mas a primeira grande brincadeira que eu faço, quando me perguntam para que servem os indicadores, eu falo que os indicadores servem para indicar, como a Ivana colocou, as dores organizacionais. Ou seja, da mesma forma que o corpo humano tem um sistema de manifestação de dor, e uma das aulas mais bacanas que eu assisti no meu curso de medicina, lá na Unifesp, foi o mecanismo da dor. O corpo ele é todinho programado para capturar sensações anormais estatisticamente falando, porque enquanto estatisticamente falando não se manifesta, o cérebro não acata aquela anomalia. Então, é bem bacana ver essa aula, como é que o mecanismo da dor acontece. Esse mecanismo é capturado pelo cérebro, assim que interpretado pelo cérebro como uma anomalia válida, olha que interessante, né, Vili? Uma anomalia válida, aí sim ele manifesta algo no formato da dor que acontece aqui e não lá no lugar que dói. Mas o cérebro fala assim, eu vou falar para você que a dor é lá, mas a dor é aqui. A dor acontece, o mecanismo da dor acontece aqui. Então, da mesma forma que o corpo humano tem essa capacidade de estabelecer, de descobrir uma anomalia e manifestá-la por meio de uma queixa dolorida, as organizações, as pessoas jurídicas também têm que ter o mesmo sistema. Um sistema que seja capaz de permitir que a organização grite de dor. As organizações que não têm uma estrutura que indica as dores delas, é uma organização sem voz, ela não consegue se manifestar. Né? Então, é mais ou menos o seguinte, nós consultores de uma organização com uma estrutura de indicadores, é como se nós fôssemos os médicos. Agora, se nós consultores fôssemos prestar serviço para uma organização sem indicadores, é quase que nós fôssemos veterinários, né? O cachorro não fala o que está sentindo, não manifesta a dor, a não ser por gritinhos, que ainda é melhor do que nada, né? O que vocês acham dessa comparação? Faz sentido para vocês isso, não? Uma estrutura de indicadores é isso? Pavani, a comparação foi perfeita. Eu sempre falo assim, ó, quando a gente for pensar em indicador, não é pelo indicador que eu tenho que começar, mas pelas respostas que eu tenho que dar para a minha organização. Às vezes o pessoal fica muito focado em que indicador vai colocar, mas não pensa que resposta você tem que dar para as suas devidas partes interessadas, né? Então, acho que isso tem a ver um pouquinho com essa coisa da dor, que às vezes a gente está cuidando de uma coisa, né, no nosso corpo, mas na verdade não é ali que está a dor, que resposta que você tem que dar. Então, gostei muito do teu exemplo, muito bom. Olha o Fernando Oliveira, seja bem-vindo, Fernandinho, obrigado pela... Ui, esqueci a palavra. Pela... Audiência. Olha quem está aqui, nosso amigo André Dietz, esteve conosco semana passada falando sobre certificação. Seja bem-vindo, meu querido. Guten Abend. Está falando em alemão. Guten deve ser boa noite, né? Acho que é boa noite. Joaquim Desidério, como vai, querido? Seja bem-vindo. Estamos presentes nesta live top do LinkedIn. Sempre sucesso e realizações. Obrigado, Joaquim. O que você acha, né, Vilão? Do cérebro capturar apenas a anomalia significativa estatística. Eu costumo brincar que é a biometrologia, né? A biometrologia. Olha, bom nome. É a ciência da medição aplicada à mente humana, né? Transformada em sinais e sinopses, né? Níveis de sinopse diferentes que produzem resultados diferentes. E aí é aquela questão da percepção, né? Tem um filme maravilhoso, o Lucy, né? Pavani conhece bem esse filme, e ela fala uma coisa, que a medição, as unidades, né? É a simplificação da humanidade na forma de interpretar o mundo. Então, a forma que interpretamos os indicadores é a forma que enxergamos a organização. Né? A matemática é uma reprodução semiótica
das manifestações da natureza. A matemática nada mais do que uma forma é a tentativa, né, Pavani? É a tentativa. Exatamente, é um esforço para, né? Isso, exatamente. Essa é a ideia da representação. E só completando, o interessante nesse aspecto, a Ivana colocou um ponto, né? Existe um princípio da metrologia que diz o seguinte: a primeira coisa que eu tenho que saber para querer medir alguma coisa é o que eu quero medir. Ok? Então, é o que a Ivana falou. Então, conhecer o que você quer medir de forma profunda, né? A gente brinca assim, quando a gente fala, por exemplo, vou medir a temperatura de uma geladeira, né? Fazendo uma comparação bem técnica mesmo, né? Que temperatura? Na primeira prateleira, na última prateleira, durante 24 horas, 1 hora? Aonde? Isso, porque varia completamente os comportamentos, os tempos de resposta, tudo muda completamente em relação ao que você quer observar. Então, quando eu quero medir um indicador, um processo de uma empresa, uma organização, o que eu vou escolher, de quanto tempo eu vou escolher, como eu vou interpretar isso, o método que eu vou avaliar, vai ser tão importante quanto definir esses processos, né? Quanto definir esses números, essas metas, tal. Então, essas percepções da humana, ela tem muito a ver com os aspectos também técnicos da metrologia. Acho, como a Ivana colocou, perfeito essa relação, né? A biometrologia, a gente é um sensor humano, né? Constante em diversos aspectos. Paulinho, o que você acha disso, querido? Qual é que é a tua visão sobre a existência ou não dos indicadores nas organizações do século XX e do século XXI? Alvani, meu primeiro dia da minha faculdade de matemática, meu professor, eu lembro qual era a cadeira, a primeira coisa que ele falou para a gente foi o seguinte: quando nós conseguimos expressar as nossas ideias através de números, nós estamos começando a entender o que nós estamos falando.